Bom, vamos agora para o noticiário internacional, falar daquele massacre que aconteceu nesse fim de semana em Orlando. Aos poucos são divulgados mais detalhes da investigação sobre o ataque terrorista contra a boate gay. No maior massacre a tiros da história dos Estados Unidos, o atirador matou 49 pessoas e feriu 53 antes de ser morto pelas forças de segurança. As autoridades disseram que as evidências até agora mostram que o suspeito se inspirou no extremismo pela internet, sem coordenação direta de grupos terroristas do exterior. Em Orlando está a nossa enviada especial, Carolina Cimente. Carol, boa tarde para você. Carol, acho que ela está me ouvindo sim. Boa tarde, Carol. Carol, o atirador chegou a pensar em outros locais antes de definir que seria o ataque, o massacre seria nessa boate gay? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Não só ele esteve em outros lugares e aparentemente considerou outros locais para realizar o ataque terrorista, mas também agora a gente sabe que Omar Mateen estava programando esse ataque terrorista já há bastante tempo. A gente descobriu através de uma coletiva de imprensa, a polícia falou hoje pela manhã aqui, muito próximo à boate Pulse, onde o ataque terrorista aconteceu, que alguns meses atrás ele chegou a tentar comprar proteções de nível militar, ou seja, proteção colete de bala, proteção para o restante do corpo, para se proteger inclusive a explosões e tiros de metralhadora. E os vendedores dessa loja de munição que ele foi para tentar comprar esse tipo de proteção para o corpo dele não quiseram, suspeitaram, acharam aquilo estranho. Por que algum civil iria querer comprar uma proteção para um tipo de explosão tão grande? Não é uma coisa comum, não aceitaram fazer essa venda para ele, mas então isso deixa claro que ele já estava programando esse ataque há bastante tempo. Outra informação que nós temos, que veio de uma fonte da polícia aqui de Orlando também, falou com diversos jornais americanos, é que ele também visitou alguns parques temáticos da Disney, junto com a mulher dele no mês de abril, e ultimamente, nos últimos dias, foi visto também recentemente visitando Downtown Disney, ou Disney Spring agora que tem sido chamado, que é um centro comercial, e aí sim um centro como se fosse um shopping center aberto, que não tem nenhum tipo de segurança, de raio-x ou de detector de metais para a entrada das pessoas, como nos parques temáticos da Disney. E que então ele estaria considerando aquele local também para realizar um atentado, mas acabou decidindo por fazer esse atentado aqui na boate Pulse, essa boate que é normalmente mais frequentada pelo público gay, LGBT, aqui muito próximo ao centro de Orlando. E aí, então, ficou muito relacionado esse ataque terrorista a uma questão homofóbica. E o próprio pai de Omar Mateen deu entrevistas ontem e hoje voltou a falar com os jornalistas, dizendo que é verdade que o filho ficou muito transtornado 2 meses atrás, quando viu 2 homens se beijando, quando ele fez uma visita a Miami. E o próprio pai, ele faz um comentário assim, em um vídeo que depois, mais tarde, ele postou na rede social dele, falando praticamente assim que foi um grande erro que o filho dele fez, que ele pede perdão a todas as famílias, que é um absurdo isso que aconteceu, que ele não viu nenhuma mudança de comportamento no filho dele, senão ele teria avisado as autoridades. Mas aí ele encerra dizendo assim, que não era para o filho dele ter feito isso contra a comunidade gay, contra as pessoas homossexuais, porque Deus já iria julgá-los no futuro. Então, quer dizer, um preconceito que claramente cresceu na própria família de Omar Mateen, esse terrorista que cometeu esse crime e que deixou, então, 49 vítimas fatais aqui na boate Pulse em Orlando, Cris. Bom, Carol, teve um vídeo muito impactante do momento do ataque que caiu na internet. Qual foi a reação das pessoas por aí quando começaram a ver esse vídeo, quando ele começou a rodar pela internet? É um vídeo muito, muito chocante. A gente tem ele, inclusive, para mostrar aí para vocês. É um vídeo que mostra as pessoas se divertindo nessa boate, uma menina dançando com os amigos, gravando. E aí começa o momento exato em que o terrorista começou a disparar. E a gente vê que são muitos disparos por segundo. Então é um vídeo que faz alguns minutos que começou a aparecer então, nas redes sociais e mostra exatamente isso, a agressividade desse ataque, principalmente assim que esse terrorista entrou na boate, né? A quantidade de tiros de um rifle semiautomático. E aí reinicia essa discussão que a cada massacre, a cada atentado a tiros aqui nos Estados Unidos, claro que esse foi o maior da história dos Estados Unidos, mas a cada vez que isso acontece, não foi o único, a gente sabe,
aí esse é o momento então que os tiros começam. Começa uma discussão aqui nesse país sobre se armamentos, rifles semiautomáticos com uma capacidade de agressão tão forte se deveriam ser vendidos para as pessoas. Aqui nesse estado, na Flórida, são vendidos inclusive para pessoas sem licença. Não era o caso desse terrorista, ele tinha licença para armas, trabalhava em uma empresa de segurança privada, mas isso é que vem sendo cada vez mais questionado aqui nos Estados Unidos. Então, lembrando que esse atentado deixou 49 vítimas mortas, além delas também o terrorista morreu, 53 feridos, e até o início da tarde nós sabíamos que 43 desses feridos ainda continuam hospitalizados. A identificação foi já feita nos corpos de 48 das vítimas fatais. Os nomes ainda não foram todos divulgados porque as autoridades aqui em Orlando estão tendo cuidado de informar as famílias antecipadamente antes de publicarem para a imprensa, antes de liberar esses nomes para a imprensa. E a perícia durou aqui atrás, dentro dessa boate, durante toda a noite. Foi mais de 24 horas de perícia, desde o início em que acabou esse atentado terrorista até o início da manhã de hoje, para descobrir exatamente passo a passo como aconteceu esse atentado terrorista. Pois é, Carol, esse vídeo realmente é muito impressionante, muito chocante. Todo mundo aqui no Brasil também se chocou muito quando viu esse vídeo. É sempre bom a gente lembrar, né, que o atirador, ele comprou legalmente tanto a pistola quanto o AR-15. Um AR-15, é impressionante. Bom, eu queria saber como é que está o clima por aí. Óbvio que o clima deve estar péssimo, porque as homenagens tomaram conta aí do país inteiro, em Orlando mais ainda. O clima, é claro, é de muita tristeza. Todas as pessoas com quem eu conversei aqui na manhã de hoje, no início da tarde, ainda muito chocadas, né, com o que aconteceu aqui, mas também um clima de muita solidariedade. Por exemplo, as autoridades pediram muito para as pessoas doarem sangue, filas enormes de 4, 5 horas de espera para doar sangue. Ontem se formaram no início, no fim da tarde. Então hoje eles inclusive pediram para as pessoas telefonarem para os bancos de sangue antes de se colocarem lá na fila, porque aparentemente os bancos de sangue já estão completos. E também um clima de vigília, né? Mais de 30 cidades realizaram vigílias nessas últimas 24 horas em homenagem e para lembrar essas vítimas e também, claramente, para lutar contra a homofobia, que cada vez mais surge um dos principais motivos pelo qual esse terrorista realizou esse ataque, além de possivelmente uma radicalização religiosa também, Cris. Carol, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí.